Sobe para 7 o número de casos do coronavírus em Goiás e são 83 casos suspeitos. E a preocupação com a Covid-19 muda a rotina e afeta a vida de milhares de goianos. Escolas começam a semana em ritmo de férias e a recomendação é deixar crianças e adolescentes em casa. A estratégia de esvaziar as salas de aula tem um objetivo principal: desacelerar a transmissão da doença. O comércio terá que parar de funcionar. A medida atinge até a região da 44. 15 dias de portas fechadas significam um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais. Em tempo de coronavírus, a Polícia Civil também muda o atendimento. Nas unidades VaptVupt, no Juarez Barbosa, filas do lado de fora. O número de pessoas dentro das unidades é reduzido. No futebol, o Sindicato dos Jogadores quer a paralisação do Campeonato Goiano, mas a Federação Estadual bate o pé e mantém as 2 próximas rodadas com data antecipada. O Jornal Anhanguera, segunda edição, começa agora. Olá, muito boa noite, obrigado pela sua companhia. E a gente começa com informação de que são 7 casos suspeitos do novo coronavírus em Goiás. O repórter John William está no Paço Municipal e acompanhou a coletiva que divulgou a atualização dos casos. O John, muito boa noite para você. Esses novos casos estão onde? Oi, Anderson, boa noite para você e a todos. São mais 2 casos aqui na capital e 1 em Anápolis. Portanto, atualizando os números de 4 para 7. Esse é o novo número atualizado, número de casos confirmados da Covid-19 aqui em Goiás. A gente conversa agora ao vivo com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. Secretário, quais informações sobre esses pacientes? De onde eles vieram? Como eles se contaminaram? Boa noite. Boa noite, como foi dito, nós saltamos de 4 casos, todos importados, com mais esses 3 que também são importados. Os 3 estavam numa viagem no navio, né? E as pessoas vieram para o estado de Goiás. Então, um caso em Anápolis e 2 em Goiânia. Essas pessoas estão hospitalizadas ou estão em casa sendo observadas? A informação que nós temos é que uma delas está hospitalizada, né? Fazendo o tratamento necessário, as outras 2 não. Essa que está sendo atendida no hospital é uma situação mais grave? Qual a situação? A gente não teve toda a informação ainda, né, porque é um caso que chegou, né, foi confirmado agora no finalzinho da tarde. A gente não tem essa informação, só que a informação é que ela está hospitalizada. Eu pedi para o senhor acompanhar aqui uma reportagem, porque com o avanço da Covid-19 foi determinada a suspensão de atividades nas escolas públicas e particulares, tanto para universidades, escolas profissionalizantes. É importante frisar que não se trata de férias. As pessoas devem ficar em casa e evitar a circulação para diminuir, portanto, a propagação do vírus da Covid-19. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Hoje ainda teve aula em algumas escolas municipais de Goiânia. A partir de amanhã, as atividades param completamente. Portões fechados para reduzir as chances de contágio. As crianças que estão principalmente na educação infantil ficam muito juntas. A possibilidade de haver contaminação é muito grande. A determinação de suspender as aulas veio da Secretaria Estadual de Saúde. A nota técnica deixa claro que a paralisação é para todos os níveis educacionais, tanto da rede pública quanto privada, pelos próximos 15 dias. As escolas particulares responderam bem rápido. Praticamente todas suspenderam as aulas. Nós vamos discutir essa situação com os professores e vamos ver se nós vamos antecipar férias ou se nós vamos dar um recesso, depois terá a reposição. Goiás tem 1.045 escolas na rede estadual. Com a suspensão das aulas, são 535 mil alunos e 50 mil professores e funcionários em casa. Este é um momento que envolve a todos e nós precisamos sim de deixar de circular nas escolas essa quantidade de crianças. As aulas também foram canceladas nas redes SESC e SENAC de cursos profissionalizantes. A Universidade Federal de Goiás também aderiu à paralisação. Pelos próximos 15 dias, os alunos ficam em casa. Só terão aulas estudantes da área de saúde.
A estratégia de esvaziar as salas de aula tem um objetivo principal: desacelerar a transmissão da doença. Porque se todos nós tocarmos nossas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecendo, olha só, uma grande quantidade de pessoas pode ser infectada num curtíssimo espaço de tempo. Essas pessoas, claro, vão correr para os hospitais, que não têm leitos, estrutura e nem profissionais suficientes. Agora, se o vírus se espalhar de forma gradativa ao longo de vários meses, aí sim o sistema de saúde terá fôlego para atender bem todos os doentes. São um conjunto de ações que nós temos tido para evitar que o vírus seja transmitido muito rapidamente. Se a gente conseguir diminuir essa transmissibilidade ao longo do tempo, certamente aquelas pessoas que têm um nível de gravidade maior, que necessitarão de fato de cuidados intensivos, elas terão a oportunidade de serem cuidadas como convém. Continuamos ao vivo aqui com o John William. John, então, isso é muito importante. Quanto menos gente circulando, melhor no controle da doença nesse momento. É sim, Anderson, até porque com estas medidas que já foram determinadas pelo Estado, já seguindo todas essas regras, há uma previsão de em 30 dias surgirem 1.000 novos casos. Agora pense você se não tivessem essas medidas de restrição. Esse número poderia ser bem maior, não dá nem para definir o que número poderia ser. O Estado não tem nem condições de calcular isso. O importante é que as pessoas sigam essas regras e evitem a circulação. O secretário, inclusive, vai reforçar isso, né, secretário? As pessoas têm que ficar em casa e diminuir essa circulação. Justamente, a nossa grande medida, o nosso grande desafio, e é um desafio para a população, é diminuir a transmissibilidade do vírus e frear esse processo. Então, medidas restritivas de controle social, de circulação social, elas já foram adotadas e adotaremos mais algumas também. Secretário, obrigado então pela participação no Jornal Anhanguera, segunda edição. Daqui a pouco, Anderson, eu volto com mais informações sobre o novo coronavírus. Ok, John, até já. E a rotina está mudando por causa das determinações feitas pelo governo do estado para evitar o avanço do coronavírus. E tudo isso é muito importante. Horários de atendimentos dos serviços públicos e outras programações estão sendo alteradas para evitar a aglomeração de pessoas. As mudanças estão mexendo com a vida de todo mundo. Nos templos religiosos, poucas pessoas. Os cultos agora são pela internet. Em Formosa, perto de Brasília, os bancos estão seguindo o decreto da prefeitura e limitando a entrada de 50 pessoas por vez para evitar aglomerações. As 70 unidades do serviço VaptVupt em todo o estado terão mudanças a partir desta terça-feira, quando será publicada uma portaria regulamentando o atendimento. Mas hoje nosso produtor esteve em 2 unidades na capital. Na Praça da Bíblia, somente 5 pessoas por vez entraram. O restante esperou do lado de fora. Já no VaptVupt do setor Cidade Jardim, o número de senhas foi reduzido. No Juarez Barbosa, chamou a atenção a quantidade de vezes que funcionários limparam o ambiente. Quem pega medicação na farmácia de alto custo, nesta segunda-feira, encontrou mais pessoas do lado de fora do prédio que de dentro. A gente está colocando de 15 a 20 pessoas para dentro do espaço de dispensação e aí formou a fila de fora, mas é um lugar arejado. A gente está conversando com a população, pedindo para manter distância, pedindo para evitar ficar falando entre eles, até que o atendimento aconteça. É ruim, né? Mas fazer o quê? Acredito que toda prevenção é válida, né? O Detran está tentando convencer os motoristas a resolver pendências de casa mesmo, pelo computador. Mas muita gente buscou atendimento presencial nesta segunda-feira e teve aglomerações. Pelo menos tem a corrente de ar aqui que melhora um pouco. Só que a quantidade de gente é exagerada, né? Está muito bagunçado aqui, tem que organizar mais. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil publicou uma portaria explicando como será feito o serviço em tempos de coronavírus. Pelos próximos 15 dias, os servidores poderão trabalhar em casa, num sistema de revezamento que será determinado pelos delegados titulares. Isso tudo para diminuir ao máximo o número de pessoas nas delegacias. A intenção é fazer mais atendimentos pela delegacia virtual, por telefone, e-mails e também pelo WhatsApp. O atendimento presencial em todas as unidades do estado fica suspenso.
a não ser em casos de homicídio, feminicídio, estupro, sequestro e cárcere privado, roubo, furto de veículos e prisão em flagrante. Pois é, o telefone e o link para atendimento na delegacia virtual você encontra no nosso portal, o G1 Goiás. E o Detran disse que o atendimento presencial vai ser feito para serviços não disponíveis na internet, como transferência e inclusão de veículos e liberação de carros recolhidos no pátio. Para evitar aglomerações, o Detran disse que mudou o posicionamento das cadeiras e a espera está acontecendo em local arejado. É importante que todo mundo faça, sim, a sua parte. E as duas últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Goiano foram antecipadas. A medida polêmica foi anunciada agora há pouco. O Goianão teve 19 gols no final de semana, mas a principal decisão nesta segunda-feira foi fora de campo. Depois que a CBF decidiu paralisar todos os campeonatos nacionais, como a Copa do Brasil, por causa do coronavírus, os principais estaduais do país também foram suspensos. Casos do Paulista, Carioca, Gaúcho e Mineiro. Já o goiano vai continuar pelo menos até o final de semana. A Federação Goiana de Futebol confirmou agora há pouco a antecipação das duas últimas rodadas da fase de classificação. Os jogos serão nesta quinta-feira e no domingo. O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás é contra. Em todos os lugares onde se fala em futebol, estão cancelando os jogos. A pergunta é essa: por que Goiânia, Goiás não estão fazendo? Os clubes estão divididos. A nossa posição é de que o campeonato continue, né, pelo menos até o término dessa primeira fase. Muitos atletas estão preocupados de estarem participando desse evento. Eu confesso que eu tenho um certo temor, sim. Pensar em prejuízo de campeonato, acho que isso aí acaba sendo secundário. Estamos de volta e o nosso assunto é novamente o coronavírus. O governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, se reuniram agora há pouco para definir novas medidas de prevenção. Eu volto a conversar com o John William. Alguma novidade nessas suspensões de atividades, John? Oi, Anderson. O governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende participaram aqui no Paço, então, de uma reunião para definir a elaboração de decretos para restringir algumas atividades. Nós não temos detalhes ainda, porque esses decretos não foram publicados e o prefeito também não quis adiantar exatamente quais regras serão modificadas. Mas ele deve restringir o funcionamento de feiras livres na capital. O governador já anunciou que vai restringir também o funcionamento do comércio, especialmente na região da Rua 44, onde há uma grande aglomeração de pessoas, um número muito grande de funcionários, vendedores nas lojas e também de clientes que vêm de vários estados do país. E a determinação do governo do estado é para que essas lojas fiquem fechadas pelo período de 15 dias a partir da próxima quinta-feira. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Só depois que o vidro de álcool em gel passou de mão em mão é que a reunião começou. Empresários da Rua 44 discutiram a ordem do governo do estado de mandar fechar as lojas. Ordem você não discute, você cumpre. Nós estamos falando aqui que o fórum foi menor, nós precisamos definir com todos os empreendedores, são mais de 100 entre shopping e galeria, e com isso nós precisamos verdadeiramente buscar eles o raciocínio de que vai ou não fechar. Enquanto isso, as lojas continuam abertas e nós vamos dialogar com o governo do estado. A região é o maior polo de confecção do Centro-Oeste e atrai milhares de pessoas de todo o Brasil e até de países vizinhos. Como tem sempre muita gente por aqui, a aglomeração pode espalhar o novo coronavírus. Dona Suelda, que veio de Anápolis fazer compras, concorda. Eu acho que é certo, né? Pelo menos até acalmar mais a situação, né? O impacto no comércio vai ser forte. Só aqui na 44 são quase 15 mil lojas. A região tem 103 shoppings e galerias, além de 36 hotéis. 15 dias de portas fechadas significam um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais. Muita gente não está preparada financeiramente para ficar tantos dias sem trabalhar. Ninguém não tem nada guardado, já está muito difícil as coisas. E fechar, de repente, vai prejudicar muitas famílias mesmo. Se fechar aqui, o que você vai fazer? Qual é o plano B? Quem que vai pagar nossas contas? As vendedoras têm uma estratégia para não ficarem no prejuízo. Vamos continuar pela internet.
no WhatsApp, Instagram, essas coisas, para a gente não perder o foco, né? O decreto de fechamento do comércio também atinge os shoppings em todo o estado. A associação que representa o comércio quer que o governo prorrogue a cobrança ou até diminua os impostos para as empresas que tiverem uma queda muito grande nas vendas. O que nós estamos propondo? Aquelas empresas, aqueles segmentos que estão tendo uma queda acima de 70% nas suas vendas, esses segmentos eles sejam protegidos pelo governo. E a nossa proposta vai desde a prorrogação de impostos para o mês de julho e até a redução de impostos, que essa também é uma outra proposta que vamos levar junto à Secretaria de Finanças do município, dos municípios que nós estamos analisando, e aí também do estado de Goiás. Bom, nesta reunião aqui entre o prefeito e o governador, já foi anunciado pelo governador Ronaldo Caiado que a rodoviária de Anápolis será interditada a partir de quarta-feira e que há uma negociação com outros prefeitos, inclusive aqui de Goiânia, de outras cidades, para que as demais rodoviárias sejam fechadas. O governador também disse que entrou em contato com o ministro de Infraestrutura para definir algum tipo de restrição no aeroporto de Goiânia. O governador Ronaldo Caiado ressaltou que essas medidas são importantes, funcionam como um remédio amargo, que é importante nesse momento para prevenir um pico de novos casos do coronavírus aqui no estado. Eu não tenho essa capacidade de negociar com o vírus. Eu não tenho essa capacidade. Ou nós vamos tomar uma atitude que ela seja capaz de poder prevenir, ou mais ou menos não se resolve. Nós temos uma situação que ela é limitada. Nós não temos hoje respiradores como não se tem hoje no Brasil todo, capacidade de atender a demanda. Então, nós temos que diminuir a possibilidade da contaminação, porque nós sabemos das nossas limitações. Obrigado, John Willer, pelas informações. E agora a hora da nossa imagem do dia. Para evitar a proliferação do Covid-19, o governo do estado decidiu distribuir marmitas nos restaurantes populares administrados pela OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás. O problema é que as marmitas ficaram assim, jogadas no chão. Esse registro foi feito pelo nosso cinegrafista, o Cleison Souza, na Avenida Goiás. Vale lembrar que bom senso e educação são necessários também para a prevenção aí do avanço do coronavírus, tá? Bom, e o nosso telejornais estão com novos horários, tá? O Bom Dia Goiás agora vai das 6h30 às 8h30 da manhã. Aliás, das 6 às 8h30 da manhã. Das 6 às 8h30 da manhã. O Jornal em Agora, primeira edição, começa ao meio-dia e vai até 1h25 da tarde. As notícias do esporte você vai acompanhar nos nossos telejornais. E a partir de amanhã, todos os jornais da TV Anhanguera entram em rede. Capital e interior ficarão ligados com a gente para mais concretas informações, principalmente sobre o coronavírus. Uma boa noite para você e até amanhã.